Samuel, capítulo de número 9. Amém? Você coloca sobre seus pés. Quero ser bem rápido e objetivo naquilo que vou falar, porque ainda temos a celebração da Santa Ceia. Amém? Glória a Jesus. Glória. Fico até nervoso de pregar perto da missionária Ingrid, a pastora Raquel, enfim, Rogério, Carlinhos, Samuel. Quem sou eu para pregar? Já falei com eles aqui, a minha função é pastorear, vocês pregam. Amém? A palavra diz assim: e disse-lhe Davi: ainda há alguém que ficou da casa de Samuel, da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? Disse-lhe Ziba, o rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou buscar e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Podem-vos assentar? Glória a Jesus. Me ajudem aí os músicos. Deixem Deus usar vocês enquanto vocês tangem esses instrumentos. Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra que talvez não vai fazer muito sentido ainda para uma temática de Santa Ceia, mas Deus, Ele ardeu essa palavra uma certa feita no meu coração. Eu ministrei ela sobre uma Santa Ceia. Essa palavra, ela vai narrar a história de Mefibosete. Todos nós conhecemos Mefibosete. Quem aqui conhece a história de Mefibosete? Tem até os corinhos de fogo do pastor Melvin, né, que fala: Mefibosete vai sentar na mesa. E se eu te disser que outrora eu e você fomos um Mefibosete, que estávamos fora da mesa, já começa a fazer um pouco de sentido para você essa palavra? A palavra de Deus vai contar a história de Mefibosete. Mefibosete era um príncipe, filho de Jonatas, ao qual, quando o rei Davi, o rei Saul, ele se desviou dos princípios daquilo que Deus estabeleceu para ele, ele pagou com a sua própria vida, ele e seus filhos, em guerra. E chegou-se uma notícia na casa de Jonatas e Saul, que Saul e Jonatas haviam morrido em combate. A desobediência a Deus gera morte, pastora Raquel. Por não obedecer a Deus, entrou a morte sobre a casa de Saul. A palavra de Deus vai dizer que Mefibosete, ele era cuidado por uma ama. E essa ama, tendo a ciência e a certeza de que quando um reino ele era conquistado, todo monarca que assumia aquele trono, ele tinha o costume de matar a descendência para que não viesse tomar de volta o trono que outrora foi do seu pai. E a preocupação desta ama, desta mulher, era correr com aquele menino, porque ela sabia que ele era o próximo alvo. A narrativa do texto vai dizer que no decorrer que ela tomou essa atitude, Romano, Mefibosete cai do seu colo e quebra ambos os seus pés. E ele vai ficar aleijado, porque no dia de hoje é comum uma criança quebrar o pé, você leva no ortopedista e ele coloca o pé no lugar e engessa. Naquela época não existia esse conhecimento. Uma vez que Mefibosete quebrou os seus pés calcificaram fora do lugar, ele ficou com os seus pés coxos. E o tempo vai se passar e Davi vai se assentar no trono. Você conhece bem essa história.
assentando-se Davi no trono, a palavra de Deus, ela vai dizer que Davi vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado, com boca de profeta, e fala para ele assim: o rei não se esquece. Aleluia. Deus, ele tem uma aliança com os seus na terra. E quando Davi ele se assenta no trono, ele vai se lembrar, missionária Elaine, de quem contribuiu para ele chegar naquele trono. Porque outrora Jonatas, que era o príncipe herdeiro do trono, ele entendendo que havia algo de Deus sobre a vida de Davi, ele diz: Davi, eu abro mão daquilo que é meu por direito, para ver se cumpre o propósito de Deus na tua vida. Mas quando você se assentar no trono, não se esqueça da tua casa, da minha casa. Ou seja, o que eu aprendo com isso? É que o rei que está sobre o trono não se esquece. Eu vou aplicar isso aqui de novo para você entender. Talvez você está desacreditado naquilo que foi falado. Talvez até você, Rafael, já esqueceu a promessa que Deus fez sobre a tua vida. Mas o rei não se esquece, pastora Raquel. E a palavra de Deus vai dizer que Davi vai perguntar: será que porventura não ficou ninguém da casa de Jonatas para que eu possa usar com ele de benevolência? Porque eu fiz uma promessa, eu fiz um pacto com Jonas. No momento que eu mais precisei, Jonas me estendeu a mão. Jonas foi alguém que tinha tudo para puxar o meu tapete, mas preferiu ser fiel ao propósito de Deus na minha vida. Então eu não posso abrir mão de cumprir com a minha palavra. Outra coisa que eu aprendo aqui: o rei não fica devendo favor para ninguém. Eu vou repetir isso aqui de novo, aleluia. Ninguém que trabalha para o rei trabalha em vão, pastora Raquel. Arrepiou aqui, aleluia. E Davi vai mandar chamar os servos, e ele vai dizer: não tem ninguém. Alguém vai dizer: ele tem Ziba. Ziba trabalhava diretamente com a casa de Saul. Então manda chamar Ziba. Aí Davi vai mandar chamar Ziba. Ziba vem diante de Davi. E quando ele chega, presbítero Carlos, aí Davi vai perguntar para ele: és tu Ziba? E ele disse: servo teu, aleluia. Aí Davi diz para ele assim: Ziba, não ficou ninguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que eu possa usar com ele de benevolência? Aí Davi vai olhar para ele, ele vai olhar para Davi, e ele vai dizer para Davi: olha, ficou um só. O nome dele é Mefibosete. Ele está em casa de Maquia, está em Lodebar. Só que ele é aleijado de ambos os pés. Deixa eu repetir isso aqui. Segundo a história vai relatar, nenhuma pessoa que continha uma deficiência física no seu corpo podia se assentar à mesa junto com o rei. Você vai entender isso aqui para você dar um glória a Deus melhor. Aleluia. Quando Davi pergunta se tem alguém, ele não perguntou o estado em que se encontra. Eu vou de novo nisso aqui, presbítero Alencar, porque talvez a igreja ainda não está entendendo. Quando o rei perguntou se tem alguém, ele não perguntou, o presbítero Rogério, as condições em que ele se encontra. Porque o rei que sabe quem ele é, não está nem aí, porque ele sabe o que ele pode fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só
mundo. A graça, Rafael, ela sempre existiu, só que hoje ela abundou sobre os nossos pecados, superabundou. Hoje ela foi derramada, mas ainda no Antigo Testamento havia a manifestação da graça. E eu entendo uma coisa aqui, diaconisa Osana: a manifestação da graça chegou em Lodebar, a manifestação da graça chegou na casa de Maqui, a manifestação da graça chegou em Citrolândia, a manifestação da graça chegou na tua casa, a manifestação da graça chegou no teu ministério. Eu vou repetir isso aqui. Eu não estou nem aí para o que cima vai falar da minha vida, mas vale o que Deus sabe ao meu respeito. Aleluia, 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 aleluia. De repente, pastora Raquel, estávamos nós em Lodebar e vai entrar uma carruagem missionária Ingrid. Aleluia. Essa carruagem não é qualquer carruagem. Alguém vai olhar e vai dizer: o cavalo é do rei, a carruagem é do rei, quem está em cima tem vestes reais. O rei que mandou essa carruagem entrar aqui. Talvez alguém olhando para mim, para você, dizendo: olha, a carruagem entrou em Lodebar para buscar ele, a carruagem entrou em Lodebar para buscar ela. Alguém que não entende a graça não consegue compreender. Não é porque eu mereço, não é porque eu prego bem, não é porque eu canto bem, é porque a graça dele me alcançou. Tem mais alguém aqui nessa noite que foi alcançado pela glória? A graça que nos alcançou tem que transbordar sobre a nossa vida. A graça que nos alcançou tem que transbordar sobre a nossa casa. Aí agora, irmã Ana Paula, a carruagem entra, mandou buscar Mefibosete. Alguém diz: se o rei sentou no trono, vai mandar matar, porque é descendência de rei também, é príncipe. Mas Mefibosete vai até Jesus com muito medo, vai até Davi com muito medo. Ele vai se apresentar diante de Davi, e Davi vai dizer: és tu, Mefibosete? E ele se coloca como servo. Isso aqui é muito lindo. Quando ele chega, ele tem direito de príncipe, ele tem título de príncipe, ele tem sangue real na tua veia, mas quando ele chega diante do rei, diz: teu servo. Teu servo, aleluia, aleluia. Alguém pegou lá atrás? Teu servo, teu servo, teu servo, teu servo. Aí Jesus vai dizer para Davi, vai dizer para ele assim: já está entendendo por que eu estou falando de Jesus, né? Aí Davi vai dizer para ele assim: aleluia, eu vou restituir todas as suas propriedades, tudo aquilo que você perdeu quando o inimigo te atacou, eu vou restituir sobre a tua casa. Eu quero colocar os servos do teu pai como servo teu. Eu vou restituir tudo aquilo que era teu. Olha para quem está do seu lado e diz: ele vai restituir tudo aquilo que o inimigo tomou, tudo aquilo que a queda fez você perder. Ele vai restituir sobre a tua vida. A partir do momento que ele te chamar para a mesa, a partir do momento que ele te convida para a mesa, aleluia. Aí ele vai dizer: eu vou restituir tudo. Só que o pão, Mefibosete, isso aqui é lindo, Elcio. Porque ele fala: vai para tua casa, tu tem servo, tu tem dinheiro, tu tem plantação, tu tem cavalo, tu tem tudo. Mas o pão eu faço questão que tu venha todo dia comer da minha mesa. Você não entendeu? Não, eu vou de novo para você entender. O pão é diário, missionária Ingrid, na minha mesa, para você entender que a graça te alcançou. Pastor, o que o senhor está falando de mesa? Todas as vezes que Mefibosete se assentava na mesa com Davi, da cintura para baixo os pés é torto, mas da cintura para cima ele é igual a todo mundo. Eu vou repetir isso aqui de novo, aleluia. A mesa coloca todo mundo como igual. Ela coloca a pastora como membro como pastor, porque é aqui que nós entendemos que a graça nos alcançou. E quem entende que foi pela graça, não foi por mérito. Olha o que Mefibosete fala: quem sou eu
A pastora Raquel separa aqui na Luísa. Abra sua Bíblia no livro 1 Coríntios. Carta aos Coríntios. Aleluia. Texto ao qual nós usamos para ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Diaconisa Sebastiana. Diaconisa Angela está por aqui. Pode nos ajudar aqui também, filho. Presbítero Alencar. Presbítero Rogério. Missionária Miriam, gostaria que se posicionasse aqui também do lado das ouvidas, pastora Raquel. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo corpo e pelo sangue. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, porque fomos alcançados e te entregamos, Senhor, neste momento esse alimento, esse pão foi feito pelas mãos do Senhor, mas que nesse momento possa representar o teu corpo. Te apresentamos também este cálice, Senhor, feito por uma indústria, mas que nesse momento, Senhor, vai tipificar o teu sangue que foi expiado por nós na cruz do Calvário. Senhor amado, que possamos tocar no teu corpo, no teu sangue, discernindo, Senhor, o que é o teu corpo de fato. Senhor amado, que possamos, Senhor, cegar para trazermos vida para nós mesmos e não condenação eterna. Pai, que essa Santa Ceia, essa ministração que vamos fazer aqui neste momento, ela possa revigorar a força daquele que está fraco, levantar aquele que está caído, sustentar aquele que está de pé. Pai, permaneça conosco em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. As diaconisas podem servir, a igreja se assenta.